Bom, pessoal, vimos aí, então como que o neurônio gera o seu potencial de ação, né? Que é o impulso elétrico para mandar a mensagem recebida, que é o estímulo, para uma outra célula, tá? Só que é o seguinte, para que o neurônio consiga sair do seu estado de repouso e transmita uma informação, precisa chegar um estímulo que seja capaz de gerar esse potencial de ação. Então, todos os neurônios apresentam o que a gente chama de limiar de excitação ou limiar de excitabilidade, tá? Que se a gente fosse transformar isso em gráfico, ficaria assim. Imagina que no eixo Y, eu tenho o valor em milivolts do meu potencial de membrana. Então, potencial de membrana, isso em milivolts, tá? E aqui eu tenho tempo em milissegundos. Então, eu tenho tempo em milissegundos aqui. Pessoal, imagina que, olha só, chegou um estímulo. Então, eu vou colocar aqui qual é o valor do meu potencial de membrana, né? Então, imagina que a célula está aqui, ó, no menos 70 milivolts. Lembra que menos 70, na verdade, é uma média. Pode ser menos 60, menos 80, até menos 90 milivolts. Mas normalmente é menos 70 milivolts, ok? Bom, imagina que a minha célula está aqui com esse limiar. Aí, no tempo 1 de 1 milissegundo, chega um estímulo. Então, aqui chegou um estímulo. O que esse estímulo vai fazer mesmo, gente? Esse estímulo vai fazer com que vai abrir os canais de sódio, o sódio vai entrar na célula, né? Só que olha só, se esse estímulo abrir só alguns canais de sódio e esses canais de sódio não mudarem ou não inverterem a polaridade o suficiente para abrir vários outros canais, não é gerado um impulso elétrico. Então vamos supor que chegou um estímulo e esse estímulo abriu pouquíssimos canais. Então abriu um ou outro canal aqui. Não vai ter estímulo elétrico. Vamos supor que chegou mais um que abriu alguns outros aqui. Também não tem estímulo elétrico. O estímulo que tem que chegar tem que ser um estímulo suficiente para que abra os canais de sódio, para que entre sódio, para que pelo menos a célula fique com menos 55 milivolts de diferença de potencial. Quando chega um estímulo que faça entrar sódio na célula, que inverta a polaridade, onde a célula atinja menos 55 milivolts, esse aqui é o que a gente chama, esse valor, a gente chama de limiar de excitação. Ou seja, ou chega um estímulo que faça a célula atingir menos 55 milivolts de diferença potencial, ou não tem estímulo. A gente chama isso de lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada. Então, gente, a lei do tudo ou nada diz o seguinte: ou o estímulo é suficiente para gerar um potencial de ação, ou seja, ou o estímulo é suficiente para atingir o limiar de excitação, ou não tem potencial de ação. Não tem um pouquinho de estímulo, não tem um estímulo muito grande. O estímulo tem que ser suficiente para atingir o limiar de excitação.
Se atingir o limiar de excitação, ocorre despolarização da membrana. Tá? Então, aqui ocorreu a despolarização. Chegando aqui, eu vou ter o meu potencial de ação. O potencial de ação vai ter que ser quando a célula chega. Eu vou diminuir um pouquinho ele, tá, gente? Porque ele ultrapassou um pouquinho meu gráfico aqui. Eu preciso colocar um valor aqui para você. Então, ó, o meu potencial de ação, ele tem que chegar a mais ou menos 40 milivolts positivos, tá? Então, quando chega nesse valor, eu tenho potencial de ação. Então, eu vou ter um impulso elétrico passando, ok? Só que ele é muito rápido. Ele vai durar aí no máximo 2 milissegundos, né? Então, ele dura muito pouquinho. Ele dura aqui e aqui ele já vai acabar. Então, ele retorna rapidamente ao seu estágio no processo que a gente chama de repolarização. Então, olha só, foi chegando estímulos na célula. Chegou um estímulo, abriu alguns canais de sódio, só que não foram suficientes para atingir o limiar. Chegou mais um estímulo, abriu outros canais de sódio, só que ainda não foi suficiente para atingir o limiar. De repente, chegou um estímulo que foi um estímulo suficiente para atingir o limiar. Foi suficiente para atingir o limiar de excitabilidade? Quer dizer que abriu canais de sódio suficientes para gerar um potencial de ação. Então, vai ter um potencial de ação, vai ter o estímulo elétrico, causando despolarização na membrana. Essa despolarização gera aí uma diferença de potencial de 40 milivolts, teve o potencial e logo em seguida vem a repolarização, ou seja, começa potássio sair da célula. Vai saindo, ela vai repolarizando, né? Lembra que às vezes repolariza tanto que ultrapassa, ó, o potencial de membrana. Aí ele tem que voltar novamente aqui para o seu potencial de membrana. A gente chama esse processo aqui de hiperpolarização. Onde a diferença de potencial ficou muito grande. Por quê? Porque saiu potássio demais, então o meio externo ficou muito mais positivo do que o interno. Depois a bomba de sódio e potássio acaba consertando, voltando ao potencial de repouso. Então aqui é o potencial de repouso. Certo, gente? Então, ou o estímulo é suficiente para gerar o potencial de ação, ou, se não for suficiente, ela volta ao seu potencial de ação. Desculpa, potencial de repouso. Certo? Isso a gente chama de lei do tudo ou nada. Ou o estímulo é suficiente para gerar o potencial, ou não tem estímulo. Ok? Bom, ele tem que ultrapassar, então, esse limiar de excitabilidade. Ou seja, a célula tem que abrir canais de sódio para que ocorra uma diferença de potencial de menos 55 milivolts. Se não atingir esse valor, não tem potencial de ação, certo? Então, gente, a gente pode definir que o potencial de ação, ele é igual para todas as células, tá? Não existe um potencial maior ou potencial menor. O potencial sempre é o mesmo. O impulso elétrico sempre tem a mesma amplitude, tá? Agora, qual a diferença entre os estímulos? Porque se eu faço o seguinte, se eu cutucar o meu braço aqui, ó, num lugar, eu estou tendo um tipo de sensibilidade. Agora, se eu beliscar o mesmo lugar, eu vou sentir outra intensidade, né? Só que o fato de eu cutucar, ou o fato de eu beliscar, a amplitude do potencial de ação é a mesma. O potencial de ação vai ser o mesmo. O que varia entre, ou a diferença entre a sensação